Bom dia a todas e todos. Essa é a segunda aula do curso de Geometria Algébrica 2. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estudar a teoria de feixes, vai ser uma exposição não exaustiva sobre essa teoria. A gente vai ter um primeiro vislumbre da teoria de feixes, mas isso já vai nos dar as ferramentas que a gente precisa para definir esquema, o espectro de um anel e esquemas de forma mais geral. Ok, então vamos lá. Vamos começar fazendo uma revisão de uma construção importante de geometria algébrica 1, que vai ser o nosso primeiro exemplo de feixes. Então a gente vai estar trabalhando sobre uma variedade quase projetiva X, sobre um corpo algebricamente fechado, e para cada aberto U de X, a gente pode considerar a K-álgebra OU, que é o anel das funções regulares nesse aberto. Essa correspondência que associa a cada aberto esse anel, ela satisfaz certas propriedades. Por exemplo, sempre que eu tiver uma inclusão de abertos V contido em U, uma função regular em U, ela automaticamente, quando a gente restringe a V, ela também vai nos dar uma função regular. Então, a gente tem a restrição de funções, ela induz um monomorfismo de OU para OV. Uma outra propriedade importante dessa correspondência é que ela permite que a gente descreva o anel local de X em cada ponto. Então, relembrando, o anel local da variedade X no ponto X é o anel local de todas as funções regulares em X. Uma função regular em X, ela pode ser representada por uma função regular em algum aberto contendo X. E por isso a gente tem essa segunda descrição do anel local de X em X, que é dado como limite direto desses anéis de funções regulares em abertos contendo X. Ok, então com isso a gente agora pode dar uma primeira definição, uma definição de pré-feixe. Então a gente vai definir pré-feixe para um espaço topológico arbitrário. Então a gente fixa X um espaço topológico e a gente define um pré-feixe de grupos abelianos em X como sendo uma correspondência que associa a cada aberto U de X, um grupo abeliano FU, e para cada inclusão de abertos de X, V contido em U, um homomorfismo de grupos abelianos, que a gente denota dessa forma, ρV, e a gente chama de morfismo de restrição. É claro que esses morfismos eles têm que ser compatíveis uns com os outros, né? Então, essas são as condições naturais que a gente exige. Bom, primeiro que F do vazio é o anel 0. O ρ de U é a identidade em FU. E se eu tenho duas inclusões encaixadas de abertos, então as restrições elas se compõem, né? Elas preservam composição. Só uma observação aqui, ao longo dessa aula, eu vou estar, sempre quando eu falar de um pré-feixe ou mais tarde um feixe de grupos abelianos, eu vou escrever grupos abelianos em verde, como vocês podem ver nesse slide, e eu quero observar que a gente pode trocar aqui grupos abelianos por anéis, K-álgebras, amódulos para um anel A fixo, etc. Então, a gente pode considerar pré-feixe de objetos em várias categorias. Então, aqui eu vou estar apresentando para grupos abelianos e, na maioria dos enunciados, se eu quiser, por exemplo, falar sobre feixes de anéis, basta eu trocar o que está em verde, né, grupos abelianos, por anéis. Bom, essa é a condição, essa é a definição de um pré-feixe.
Um feixe vai ser um pré-feixe satisfazendo algumas condições extras, e essas condições extras são muito importantes porque são as que nos garantem que os feixes eles são objetos locais. Então, para ser mais formal, primeiro vamos introduzir uma notação aqui. Se um elemento S de FU, então FU é um grupo abeliano, é dito uma seção de F em U. E muitas vezes, para facilitar, a gente vai denotar a imagem de S pela restrição de U a V, ρ V, simplesmente por S restrito a V. A gente vai mais para frente estudar alguns exemplos que vão ilustrar por que essa notação faz sentido. A gente pode pensar, por exemplo, em seções de um fibrado vetorial. Mas, enfim, isso é mais para frente. Agora, deixa eu dar finalmente a definição de um feixe. Então, um pré-feixe, ele é dito um feixe, se além disso, ele satisfaz a seguinte condição local. Então, se eu tiver um aberto U e uma cobertura por abertos de U, UI, então essas condições de unicidade e existência, elas vão nos dizer que as seções de F em U, elas são totalmente determinadas pelas seções de F nos abertos da cobertura. Então, primeiro, unicidade. Se eu tenho uma seção de F de U que se restringe a zero em qualquer aberto UI da cobertura, então a seção S tem que ser a seção zero. E, finalmente, a existência nos diz que a gente pode fazer colagem de seções em cada aberto da cobertura quando eles coincidem, quando essas seções locais coincidem na interseção. Então, se eu tenho seções SI em cada UI, tais que, para as quaisquer IJ, o SI e o IJ se restringem à mesma seção na interseção, então existe uma seção em U que se restringe a SI em cada aberto UI. E aqui, com um exemplo, a gente tem que, de fato, se eu tenho uma variedade quase projetiva, eu posso associar a cada aberto o anel das funções regulares e é fácil verificar que esse, de fato, é um exemplo de um feixe. Então, a unicidade, na verdade, segue do fato de que em uma variedade quase projetiva, se eu tenho uma seção que se anula em um aberto não vazio, então ela é identicamente nula. E a existência segue do fato de que, se eu tenho uma seção regular em todo ponto, então essa seção é uma seção regular. Então, esse é, de fato, o nosso primeiro exemplo de feixes. Como no caso de variedades quase projetivas, a gente recuperou o anel local em cada ponto a partir do feixe de funções regulares. Então, aqui a gente pode fazer o mesmo para qualquer pré-feixe. Então, se eu tenho um espaço topológico, um ponto X, e um pré-feixe de grupos abelianos em X, então o talo de F em X vai ser simplesmente o limite direto para todos os abertos que contêm X do grupo abeliano FU. Então, só uma observação é que, pela definição de limite direto, sempre que eu tiver um aberto U contendo X, a gente naturalmente tem um homomorfismo de restrição, ρx, que restringe, que considera uma seção de F em U como a sua seção associada, o seu elemento associado no talo. E notação, a gente vai denotar a imagem de uma tal seção simplesmente por SX.
Ok, então o que a gente vai observar, né, quando a gente começar a trabalhar com feixes e pré-feixes, é que é muito mais fácil construir pré-feixes do que feixes, né? O feixe tem essas condições locais extras que a gente precisa garantir. Então, o próximo objetivo vai ser, na verdade, associar de maneira natural e única um pré-feixe F+, a um dado, desculpa, a gente vai associar a um pré-feixe F, de maneira natural, um feixe F+. Né? Então, aqui eu escrevi, vamos estendê-lo, e isso sugere que a gente vai ter um morfismo de inclusões de pré-feixes de F para F+. Isso não é exatamente verdade, a gente vai ver uma construção precisa em breve. Mas antes disso, para a gente poder falar em inclusão de um pré-feixe num feixe, a gente precisa falar de morfismos de pré-feixes e feixes. Né? Então, deixa eu dar essa definição de morfismo de pré-feixe. Então, a gente começa com o espaço topológico X, dois pré-feixes F e G em X, pré-feixes de grupos abelianos. Então, o morfismo de pré-feixes de F em G, ele consiste de uma correspondência que associa a cada aberto U de X um homomorfismo de grupos abelianos φU de FU em G de U. E a gente vai querer, naturalmente, que esses homomorfismos sejam compatíveis. Né? Então, a gente quer que para cada inclusão de abertos V em U, a gente tenha que tomar φ comuta com restringir. Né? Então, isso está expresso na comutatividade deste diagrama. A gente diz que um morfismo de pré-feixes é injetor se o φ de U é injetor para todo aberto U. E a gente diz que um morfismo de pré-feixes é um isomorfismo se existe um morfismo inverso. Isso é equivalente a dizer que, para qualquer aberto U, o φ de U é um isomorfismo de grupos entre FU e G de U. E aqui uma observação, que é algo que a gente vai estudar com mais detalhes daqui a pouco, é que a noção de morfismo sobrejetor ela vai ser mais sutil. Né? E aqui essa sutileza ela reflete a condição local de feixes. Então, deixa eu só fazer uma observação. Se eu tenho um morfismo de pré-feixes de F para G, e eu olho para os talos de F e G em X, então φ vai induzir, pelas propriedades de limite direto, um homomorfismo de grupos de F de X para G de X, que satisfaz, novamente, uma condição de compatibilidade. Né? Então, a gente tem que esse diagrama comuta para qualquer aberto U contendo X. E o que a gente vai ver é que, quando φ é um morfismo de feixes, e aqui é importante que a gente tenha feixes e não apenas pré-feixes, a condição de injetividade e a condição de ser um isomorfismo podem ser verificadas no talo em cada ponto. Mais precisamente, esse morfismo de pré-feixes é injetor se e somente se o φ de X é injetor para cada ponto X, e o φ é um isomorfismo se e somente se o φ de X é um isomorfismo para cada X. Bom, então agora vamos finalmente ver a construção do feixe associado a um pré-feixe. Então, vamos antes considerar um exemplo de um pré-feixe que não é um feixe. Então, eu vou tomar um espaço topológico desconexo. Então, eu estou escrevendo X como união. Vamos supor que o X se escreve como união
de duas componentes conexas disjuntas, V e W. Eu estou supondo aqui que tanto V quanto W são abertos de X. Eu tenho um anel e vou olhar para um anel A. Então, a gente pode definir o pré-feixe constante associado a esse anel. Isso significa dizer que, para qualquer aberto diferente do vazio, o A de U vai ser o próprio anel A. Então, e os morfismos de restrição vão ser simplesmente a identidade. E aí a gente observa que A não é um feixe. E a condição que falha é a última condição, o último axioma de feixe que fala sobre a existência de seções, né, que nos garante que a gente pode fazer colagem. Então, como que isso falha? Bom, eu posso considerar, por exemplo, tomar dois elementos diferentes desse anel e tomar a seção em V correspondente a esse elemento e a seção em W correspondente ao outro elemento. Então, tautologicamente, essas duas seções elas coincidem na interseção de V com W, isso simplesmente porque V interseção W é vazio. Mas a gente não tem uma seção global, uma seção definida em todo o X que assuma ou que se restrinja ao primeiro elemento em V e ao segundo elemento em W. Então, esse aqui é um exemplo mais simples, né, de um pré-feixe que não é um feixe. E então, como que a gente vai querer, como que a gente transformaria ou construiria um feixe a partir desse pré-feixe? Ok, então está aqui a definição proposição. Então, a gente começa com F, um pré-feixe de grupos abelianos em X. Então, existe um feixe de grupos abelianos F+ em X e um morfismo de pré-feixes satisfazendo a seguinte propriedade universal. Então, o que a gente quer é que... Então, é mais fácil, assim, esse diagrama ilustra bem a propriedade universal. Se eu tenho um outro feixe de grupo abeliano e um morfismo de pré-feixes de F para G, então existe um único morfismo de feixes de F+ para G que faz esse diagrama como está. Então, propriedades universais são muito preciosas, né, em geral, em matemática, e a gente vai ver... E, na verdade, quando a gente for tratar de um feixe associado a um pré-feixe, a gente basicamente vai usar essa propriedade universal. Ok, então a observação é que, pela propriedade universal, uma vez que a gente mostra que um tal feixe e um morfismo existem, então esse par vai ser único a menos de um único isomorfismo. Aí a gente chama de F+, o feixe associado a F. Nesse slide eu esqueci de colocar grupos abelianos em verde, mas, novamente, a gente pode trocar grupos abelianos por anéis, K-álgebras, A-módulos, né, ou elementos em outra categoria. Ok, então, a demonstração, na verdade, ela é bastante construtiva. Então, essa aqui, vocês acho que precisam de um tempo para contemplar essa definição e se convencer de que ela faz exatamente o que a gente quer que ela faça. Então, eu vou definir para um aberto U de X o grupo abeliano F mais U da seguinte forma. E aqui fica bem claro, né, o porquê da nomenclatura seção. Então, os elementos desse anel, desse grupo abeliano, vão ser as funções que vão de U até a união disjunta de todos os talos, né? Então, considero essa união disjunta. As funções que satisfazem as seguintes propriedades. Primeiro, claro, a gente quer que o f de x, de um ponto x, esteja no talo, no talo associado a x, aqui seria qualquer x em u, né? Eu coloquei qualquer x em x, mas ele tem um errinho. E, além disso, para qualquer elemento de U, existe um aberto V
contendo X e uma seção de F em V, tal que para todo Y nessa vizinhança, a imagem de Y por F, ela vai estar determinada por essa seção. Então, isso está querendo dizer que isso é exatamente essa definição, é o que está me permitindo fazer colagens de seções em coberturas por abertos. E o morfismo θ de pré-feixes vai ser definido de maneira natural, como sendo um morfismo que associa uma seção, um elemento de f de u, à função que associa a cada x de u a restrição de S a x. E aqui eu estou deixando como exercício vocês verificarem que esse feixe e esse pré-feixe satisfazem a propriedade universal descrita acima. E uma observação é que o θ ele vai ser injetor se o F satisfaz a propriedade 4 de unicidade. Uma segunda observação, e essa observação é muito importante, que segue da definição, é que para qualquer x em x, o θx, o morfismo associado nos talos, ele é sempre um isomorfismo de grupos. Então, quando a gente toma o feixe associado a um pré-feixe, a gente não muda as seções locais, a gente não muda os talos, a gente só estende as seções em abertos. Então, essa propriedade vai ser muito importante quando a gente estiver estudando feixes associados a pré-feixes. Ok, então voltando àquele exemplo do pré-feixe constante, como eu observei, como a gente tem duas componentes conexas nesse caso, eu deixo como exercício vocês verificarem que o feixe associado a esse pré-feixe, as seções desse feixe associado no espaço X vai ser exatamente a soma direta de duas cópias de A, uma para cada componente conexa. Ok, então agora vamos mostrar essa proposição que eu enunciei alguns slides atrás, que a injetividade e o fato de ser um isomorfismo são propriedades locais, podem ser verificadas nos talos. Eu vou fazer essa demonstração com bastante detalhe nessa aula, mas nas próximas aulas, quando a gente estiver fazendo esse tipo de argumento, eu vou indicar uma referência e vou deixar para vocês lerem. Eu acho... Vamos ver como que vai funcionar fazer isso aqui no slide. Só uma observação que o exemplo anterior mostra que o mesmo não vale para pré-feixes. Então, isso realmente, essa é a propriedade local dos feixes. Então, uma direção é fácil, se eu tiver um monomorfismo ou um isomorfismo, a mesma propriedade vale nos talos. A direção contrária, que vai ser a direção interessante. Então, vamos começar mostrando a injetividade. Então, a gente supõe que os morfismos locais são injetores para qualquer x, e agora a gente vamos considerar um morfismo de FU para G de U, onde U é um aberto de x. Então, o que a gente quer mostrar? A gente quer mostrar que o φu é injetor. Então, vamos tomar uma seção S de F em U, que é elevada em zero pelo φ de U. Bom, como ela é elevada em zero, quando eu olho para a restrição dessa seção zero em cada ponto x, isso vai me dar, naturalmente, o elemento zero, mas pela comutatividade de restrição com um morfismo de feixes, a gente tem que isso vai ser o φ de x da restrição de S a x.
Bom, mas a gente sabe que o φ de x é injetor para todo x. E, portanto, a restrição de S a x vai ter que ser zero para todo x. E agora a gente usa a propriedade de unicidade para concluir que o S é zero em f de U. E agora vamos considerar a segunda parte do enunciado, que fala sobre isomorfismo. Então, a gente supõe que φ de x é um isomorfismo nos talos para todo x. E vamos considerar um aberto U em x. Então, a gente tem φ de U de FU a G de U. Esse morfismo de grupos vai ser injetor pela primeira parte do enunciado. E agora a gente vai querer mostrar que ele também é sobrejetor. Então, a gente vai tomar uma seção T em G de U e a gente vai querer construir uma imagem inversa para T. Então, como que a gente faz isso? Bom, a gente vai fazer essa construção primeiro localmente e depois fazer uma colagem. Então, localmente, a gente sabe que o φ de x de f de x para g de x é sobrejetor para qualquer x em x. E, portanto, existe uma seção local, S de x em f de x, que é elevada a t de x por φ de x. Isso para qualquer x. Isso quer dizer que existe uma cobertura aberta UI de U e seções SI em F de U de I, tais que a restrição, tais que a imagem de SI por φ de UI é igual a T restrita ao I para todo o I da cobertura. Então, o que a gente quer fazer então a gente construiu essas seções em uma cobertura de UI, a gente tem a seção que a gente quer. Então, o que a gente quer fazer agora é encontrar uma seção de F em todo o aberto U que se restrinja a SI em cada aberto UI. Essa propriedade que eu chamei de asterisco, ela vai implicar que quando eu olho para a imagem de S e restringo ao I, eu tenho exatamente T restrito ao I, e pela propriedade de unicidade, a imagem de S vai ser o T, que é o que a gente quer. Então, para mostrar essa propriedade asterisco, a gente vai usar a quinta propriedade de feixes, o axioma de feixes, a propriedade de existência. Então, o que a gente tem que fazer é simplesmente verificar que essas seções locais que a gente construiu, essas seções em U de I, na cobertura, elas coincidem na interseção. Lembrando que essas seções foram construídas de forma que elas eram levadas por φ de UI em T restrito ao I. Então, essa condição, relembrando essa condição aqui. Ok, mas isso aqui é simplesmente para verificar essa coincidência na interseção, a gente vai usar a injetividade do φ na interseção U, interseção J. Então, aqui eu acho que vocês têm que contemplar um pouco esses slides para entender como a propriedade de unicidade de existência na definição de feixes nos permitem construir seções do feixe. Ok. Uma observação muito importante, e daí vem a sutileza da definição de sobrejetividade de feixes, é a seguinte. Em geral, então a gente viu que para um morfismo de feixes ser injetor ou um isomorfismo, isso é equivalente que a mesma condição se verifique em cada talo. Para sobrejetividade, isso não vale. Em geral, se você tem um morfismo de feixes
que satisfaz a condição de que o φ de U é soprejetor para todo aberto U, isso implica, naturalmente, isso é fácil de verificar, que o φ de X é sobrejetor em cada talo. Mas a recíproca não vale, né? Então, um exemplo importante aqui vai ser quando eu tomo X, o plano complexo menos a origem, com a topologia euclidiana. Eu vou tomar F, o feixe das funções holomorfas em X. G, o feixe das funções holomorfas sem zeros em X, então funções holomorfas que não se anulam em nenhum ponto. E eu tenho a exponencial. A exponencial me define um morfismo de feixes de F para G. Então, para cada aberto U, a exponencial vai levar uma função holomorfa H de Z na exponencial de H de C. Então, a primeira observação é que esse morfismo de feixes, ele tem a propriedade de ser sobrejetor em cada talo. Isso simplesmente segue do fato de que para cada ponto X de X, eu consigo encontrar uma vizinhança simplesmente conexa. Então, nessa vizinhança, como eu tenho uma vizinhança simplesmente conexa e uma função holomorfa que não se anula nessa vizinhança, eu posso tirar o logaritmo. Agora, quando a gente olha agora para todo o plano complexo, a exponencial não vai ser sobrejetora. Por exemplo, a função identidade, no plano complexo menos um ponto, ela não está na imagem da exponencial. A gente sabe que a gente não consegue estender o logaritmo para todo o plano menos um ponto. Então, esse é um exemplo importante da gente ter em mente. E, então, para a definição de... Então, um outro exemplo importante é o exercício do Hartmann, do capítulo 2, seção 1, o exercício 1.21. Eu acho que vocês ainda, nesse momento, ainda não têm a linguagem para trabalhar nesse exercício, mas já depois da próxima aula vocês vão poder fazê-lo. Vai ser um exercício bastante importante assim, para a teoria. Ok, então agora a gente vai definir agora a noção de sobrejetividade e... Deixa eu só voltar aqui no slide. A gente tem aqui nessa observação inicial, a gente tem essas duas condições não equivalentes que têm a ver com sobrejetividade. Então, para a gente definir um morfismo, a sobrejetividade para um morfismo de feixes, vocês não deveriam se espantar que a gente vai usar a segunda condição, justamente a condição local. Então, lembrando que os feixes, eles são objetos, em algum sentido, locais, né? que suas propriedades são sempre verificadas localmente, muitas de suas propriedades, né? Então, a gente diz que um morfismo de feixes de grupos abelianos é sobrejetor se ele for sobrejetor em cada talo. E pela última proposição, φ é um isomorfismo se somente se ele é injetor e sobrejetor. E agora, para fechar essa aula, vamos falar de sequências exatas de feixes. Então, para isso, o que a gente vai querer fazer é o seguinte, né? Para poder falar de sequência exata de feixes, dado um morfismo de feixes de grupos abelianos, a gente vai querer φ de F para G, a gente vai querer definir o núcleo de φ como subfeixe de F, a imagem de φ como um subfeixe de G e o conúcleo de φ, né, que seria o G módulo a imagem de φ. Ok, então, nesse caso aqui, bom, primeiro vai ser fácil, porque a correspondência que associa a cada aberto U o núcleo de φ de U já automaticamente define um feixe de grupos abelianos que pode ser visto como um subfeixe de F, né? Então, isso daqui é bastante simples, eu deixo vocês verificarem. Por outro lado, em geral, a correspondência que associa U à imagem de φ de U ou ao conúcleo de φ de U, essas correspondências
não definem feixes, elas definem apenas pré-feixes. E aí a gente define o feixe imagem e o feixe conúcleo como sendo os feixes associados a esses pré-feixes. Só uma anotação, quando a gente tem que φ é uma inclusão de feixes, então a gente vai denotar o conúcleo por G módulo F. E agora a gente vai verificar que a imagem que a gente, a princípio, definiu como sendo um feixe associado a um pré-feixe, a um subpré-feixe de G, pode ser vista como um subfeixe de G. Isso segue da propriedade universal. Então, eu estou denotando a imagem de φ menos como sendo o pré-feixe definido pela imagem, e a gente tem o θ, um morfismo de pré-feixes natural dessa imagem menos para o feixe associado, que é a imagem de φ. A imagem de φ menos, né, quando eu olho para a imagem de φ de U, isso vai ser um subgrupo de G de U. Então, eu tenho uma inclusão I menos do pré-feixe imagem de φ menos em G. Pela propriedade universal, existe um único morfismo de feixes da imagem de φ para G, que faz o diagrama como está. E agora o que a gente vai verificar é que esse I que faz o diagrama como está, ele na verdade vai ser um morfismo injetor. E, portanto, a gente pode identificar a imagem de F como um subfeixe de G. E para a gente verificar essa injetividade, o que a gente tem que fazer é verificá-la localmente. E aqui a gente vai usar uma propriedade importante que eu assinalei mais abaixo, que foi que essa construção que associa um feixe a um pré-feixe, ela não muda o anel local. Ela não muda o talo. E, portanto, esse θ de x vai ser um isomorfismo no talo de x. O I menos de x vai ser injetor e, portanto, o que a gente tem é que o I de x também vai ser injetor para todo x. Ou seja, a gente tem um morfismo injetor da imagem de φ para G. E eu deixo como exercício vocês verificarem que quando a gente tem um morfismo de feixes, então, para todo ponto x em x, o núcleo, a imagem e o clonúcleo do morfismo φ, restringindo a x, vai ser o núcleo, imagem e conúcleo da restrição de φ a x. Então, restringir a x e tomar núcleo, imagem e conúcleo são operações que comutam. E como corolário da proposição do exercício, a gente vê que φ é injetor se e somente se o núcleo de φ é zero, e é sobrejetor se e somente se a imagem de φ é igual a G. Desculpa, tem um erro aqui nesse slide. Aqui o que eu quis dizer é que a imagem de φ é igual a G. E agora a gente pode definir a noção de sequência exata de feixes. Então, a gente tem aqui dois morfismos encaixados alfa e beta de feixes de grupos abelianos. Então, a gente diz que essa é uma sequência exata se a imagem, aqui seria a imagem de alfa for igual ao núcleo de beta, como a gente faz normalmente para sequências exatas de grupos abelianos, vistos como subfeixes de G. E eu deixo como exercício vocês verificarem que a exatidão de uma sequência pode ser verificada nos talos. Ou seja, a gente tem, essa sequência vai ser exata
Se somente se, quando eu olhar para a restrição em cada talo, a gente tiver uma sequência exata. Ok, então com isso a gente termina essa segunda aula. E na próxima aula, finalmente, a gente vai poder dar uma definição completa da noção do espectro de um anel, como um espaço topológico, como a gente viu na primeira aula, munido de um feixe de anéis que a gente vai construir com certas propriedades. E o modelo sempre que a gente tem em mente é aquele das variedades algébricas afins. Então, quando o anel A for o anel de coordenadas de uma variedade algébrica afim, então esse feixe de anéis que vem associado ao espectro, ele corresponde ao feixe que associa a cada aberto U de X o seu anel de funções regulares. Então é isso que a gente vai ver na aula 3. Nos vemos lá.